Boa noite, amigos. Tivemos um pequeno probleminha na transmissão ao vivo, então eu estou aqui dialogando com o YouTube. Eu espero que dê tudo certinho agora. Vamos ver se vocês, por favor, que vão entrando. Eu vou mandar mensagem aqui que eu estou ao vivo. Aí, Estela, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho. Vocês estão conseguindo migrar para esse novo momento. Muito obrigada. Já estamos aqui, algumas pessoas aqui já reunidas, então que bom, né? Não sei por que veio mensagem no outro que não era possível transmitir ao vivo. Aí eu recomecei e agora está dando certinho. Então tá ótimo, né? Pois bem, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Fazer ao vivo é isso, né? A gente às vezes prepara e dá algum probleminha técnico, ou o próprio provedor, né? Que às vezes, não sei, acontece algum empecilho. Mas nós estamos aqui. O bom é que vocês voltaram, conseguiram entrar aqui, que coisa boa. Nós estamos fechando a nossa sexta-feira com esse momento de paz, de harmonia, com essa oportunidade de transmutar os nossos pensamentos, energias e sentimentos negativos em pensamentos, energias e sentimentos positivos. Isso é muito bom. Então, nós neste instante rogamos a Deus, nosso Pai, que abençoe todos nós, seus filhos, toda a humanidade, que abençoe todos os países, todo o planeta Terra, todo o universo. E que também o nosso Pai permita que nós possamos receber as bênçãos desses amigos espirituais, trabalhadores queridos, que sempre se reúnem conosco, nos auxiliando nas reflexões, cuidando de nós, em nome de Jesus. E isso é maravilhoso. Que nós possamos, nesse instante, doar as nossas melhores energias para que sejam transmutadas em medicamentos para todos aqueles que estão precisando muito. E vamos também rogar para que nós possamos ter um momento de aprendizado e que os ensinamentos de Jesus calem fundo na nossa alma. E que sejamos muito abençoados neste reencontro e que nós possamos também sentir os nossos lares abençoados, os nossos familiares, todos aqueles que nós queremos levar uma mensagem de paz e amor, que recebam com muito carinho as nossas energias, as nossas vibrações positivas. Então, já temos aqui algumas mensagens no chat ao vivo, né? Estela, boa tarde, seja bem-vinda. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. David, agora deu certo sim, seja bem-vindo. Solange, boa noite. Irani, boa noite. Tá? Quanto tempo, hein, Irani? Maria Marta, boa noite. Que alegria. Amo a sua terra. Amo. Se pudesse escolher onde morar depois de aposentar, um dos lugares que eu penso. Ana Vera Viana, boa noite. Seja muito bem-vinda. Fernanda, boa noite, que Deus te abençoe, abençoe todos nós. Obrigada pelas mensagens carinhosas, afetuosas, e que nós possamos, assim, continuarmos juntos nessa jornada. Hoje nós vamos ler uma mensagem deste livro, Passos da Vida, né? Passos da Vida, autoria espiritual. Cada capítulo é um espírito, né? Que manda mensagem através da psicografia de Chico Xavier. Hoje eu vou ler o capítulo 8, que se chama Programa de Paz. Programa de Paz é a autoria espiritual de André Luiz. Então,
É um livro muito gostoso, muito leve, sempre com mensagens edificantes. Eu gosto muito deste livro. Bom, o capítulo 8, Programa de Paz. Eu vou ler. Cumprir o próprio dever. Ninguém tranquiliza ninguém sem trazer a consciência tranquila. Usar boas palavras e bons modos. Qualquer viajante da estrada sabe afastar-se do pé de laranja azeda. Desconhecer ofensas. A vida não constrange criatura alguma a passar recibo numa serpente para atormentar-se com ela. Auxiliar indistintamente. Se a fonte escolhesse os elementos a que prestar benefício, de certo que a Terra seria francamente um planeta inabitável. Não censurar. A crítica nos traça a obrigação de fazer melhor do que aqueles que nós reprovamos. Abençoar sempre. Qualquer trato de solo agradece o adubo que se lhe dê. Jamais vingar-se. Pessoa alguma consegue ajudar a um doente fazendo-se mais doente ainda. Amar os inimigos. A obra-prima da escultura nasce no sonho do artista que a conhece, mas não dispensa o concurso do buril que lhe dá a forma. Não se lastimar por fracasso no caminho. O sol em cada hemisfério do mundo começa a trabalhar de novo diariamente. Saber cooperar a fim de receber cooperação. O próprio Cristo não consegue sozinho realizar a obra de redenção da humanidade. E, iniciando seu apostolado na terra, procurou 12 companheiros que lhe serviram de base à divina missão. Então, aqui André Luiz nos dá como se fosse 10 conselhos para que a gente possa construir e sentir a paz, né? Mas primeiro, vamos tentar entender um pouquinho o que a gente está chamando de paz, né? Porque às vezes as pessoas confundem preguicinha com paz. Aquela preguicinha gostosa quando você está de férias, descansando, lá em João Pessoa, Maria Marta. E uma rede amarrado em 2 árvores, próximo ao mar, aquele barulhinho, você ali tomando sua água de coco, né? Então a gente imagina que essa seja uma cena de paz. Muitas vezes não é, porque a paz, ela não é apenas um elemento externo. É claro que a gente sente paz com várias paisagens, né, que descrevem uma harmonia, mas a verdadeira paz encontra-se dentro de nós, né? Muitas vezes a pessoa está ali, naquele momento incrível, no lugar incrível, com os olhos fechados, e uma tormenta, uma conversa interna, um diálogo muito barulhento, de ofensas a si mesmo, de vinganças, de rejeições, de tristezas, de pesadelos. Então, a paz, ela pertence ao nosso fórum íntimo, né? Quando você procura o significado de paz no dicionário, lá vem escrito que é quando há uma ausência de conflito, né? Quando você estabelece uma relação tranquila com alguém, isso é sinal de paz, né? Mas a palavra paz, ela é uma palavra que veio do latim. E a paz, ela veio com o significado de entendimento, de um pacto, de um acordo. A gente lembra muito, né? Ah, vamos fazer um acordo de paz. A gente assistia aqueles filmes que vinha bandeirinha branca significando a paz, né? Que era um acordo, era um momento que ninguém poderia ferir ninguém, né? E a gente pensa nessa paz, porque às vezes a sensação de um dever cumprido, ela traz uma sensação de paz, mesmo você estando terminando uma longa faxina, ou de repente você ajudando a dar o banho idoso, e às vezes você está trabalhando muito, mas o coração está feliz e em paz.
Outras vezes, você se encontra naquele ambiente, às vezes até de guerra, e a gente percebe, às vezes, um tsunami, um maremoto, às vezes a gente percebe aquela mãe que envolve os seus filhos e busca levar a paz, que tem a ver com essa segurança emocional, né? Então, para a gente refletir, porque quando André Luiz fala programa de paz, ele traz esse significado da paz, que é nós não estarmos em conflitos, nem com a gente e nem com o outro. O coração estar tranquilo, sereno, sem disputas internas ou externas, né? Um equilíbrio emocional que não me deixe em pânico ou em uma profunda depressão, ou vivenciando uma agressividade, ou uma alternação de humor que machuca. Então, a paz tem a ver com isso. E qualquer pessoa pode sentir paz em qualquer lugar, desde que ela construa essa paz internamente. E nós precisamos aprender a construir a paz e plantar a semente da paz nos nossos corações. Porque quando estivermos lá em meio a muitos problemas, a muitas vicissitudes, nós teremos essa sementinha de paz que vai ser regada e vai crescer e vai florescer para nos auxiliar a conseguirmos entrar em contato com essa paz interna, independente da nossa idade, da nossa localização, independente do que nós possamos estar fazendo. É possível? É possível. Mas eu queria contar para vocês uma coisa interessante. O símbolo dos mais conhecidos que representa a paz é a pombinha branca, né? Então, a pomba branca tem esse significado de paz, né? Muitas vezes, até em alguns eventos, quando a pessoa quer simbolizar a paz, soltam as pombas brancas, né? Quando é que começou isso, né? Na realidade, esse símbolo, ele tem uma origem bíblica muito antiga, mas apenas depois da Segunda Guerra, em 1949, ele se tornou um símbolo. E houve um Congresso Mundial da Paz em 1949. E uma obra maravilhosa que estava lá era de Pablo Picasso. E quem fez aquele símbolo que a gente lembra, né, da pombinha da paz com o raminho, aquele símbolo que é bem divulgado, dizem que a autoria é de Pablo Picasso. Interessante isso, né? Eu não sabia. Mas por que que a pomba branca tem esse sentido de paz? Isso vem lá na Gênesis do Antigo Testamento, quando fala em Noé. Então, é descrito na Bíblia que Noé construiu a arca, né? Aquela simbologia da arca, dos animais, e que houve aquele dilúvio, aquela tempestade, e quando ele percebeu que estava tudo mais calmo, ele abriu uma janela daquela arca e soltou uma pomba branca e pediu que ela pudesse encontrar um local seco. Ela voou, voou e voltou sem encontrar esse lugar. E Noé esperou mais 7 dias. 7 dias depois, ele solta de novo a pombinha branca. E aí ela volta com um raminho de oliveira na boquinha, no biquinho. Então, ela encontrou a terra seca, né, que Noé precisava. Então, isso significa que Deus havia perdoado, né, e que Deus estava em paz com os homens e os homens com Deus. Esse é o significado que é trazido na Bíblia, né? É só uma história para vocês se lembrarem, né? E quando ver ali o símbolo da paz, muitas vezes também associado ao Espírito Santo, aquele momento que Jesus
tem o batismo dele, né, e que aparece a pomba branca. Então, é o significado de paz. Quando a gente observa, né, esse significado, a gente não vê uma pombinha triste enroladinha, a gente vê uma pombinha que está voando. Então, a paz é um processo. A paz tem um movimento da paz, né? E essa pombinha estava trabalhando, né? Ela trazia um raminho de oliveira, que é uma planta, né? Que da época, uma planta maravilhosa, né? O ramo de oliveira. Então, ela estava dando uma simbologia de vida ali, né? De trabalho, de conquista do trabalho dela, porque ela obedeceu, foi, procurou e voltou com um raminho na boca, né? Então ela estava finalizando uma tarefa. Era aquela sensação do dever bem cumprido, do trabalho feito, que tantas vezes a gente experimenta, não é? Principalmente quando a gente procrastina, às vezes a gente vai adiando, 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 a hora que a gente coloca em dia uma tarefa que foi adiada por muito tempo, ai, dá uma felicidade, uma paz, a gente respira bem, né? Então, isso é tudo só para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre essa questão. E nós temos, né, o Divaldo Franco, que é o embaixador da paz, né, que foi eleito assim, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que a paz legítima emerge do coração feliz, da mente que compreende, age e confia. Olha que interessante essa fala, né? O coração feliz, né? E a mente, o sentimento da felicidade, né? Sempre que eu estou em paz, eu estou ali. A paz anda de mãos dadas com a felicidade, né? A alegria de viver. E a mente que compreende, ou seja, eu compreendo o porquê que eu estou passando por isso, eu compreendo que nem sempre é possível ter tudo o que eu quero, eu compreendo que eu estou entre pessoas que pensam diferente de mim, e eu vou compreendendo a vida, compreendendo as pessoas e sabendo agir de acordo com o que me é pedido pela vida, né? Então, é a mente que age. Então, a paz não é aquela preguiça gostosa, o descanso. A paz é agir. Porque quando eu estou agindo, eu estou construindo felicidade, eu estou construindo essa paz internamente. E a paz que confia, que por mais que tudo esteja parecendo estar perdido, existe um Deus no comando. E se a solução não for material, a solução vem para que possamos vivenciá-la no mundo espiritual, né? Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Não acontece nada sendo que Deus não saiba, não aprove, não acompanhe o nosso acontecimento. Mas eu queria ver aqui, vamos ver o que André Luiz fala, né? Número 1, ele fala o quê? Cumprir o próprio dever. Ninguém tranquiliza ninguém sem trazer a consciência tranquila. É fato, né, gente? Quando eu tenho uma pessoa, um subordinado, e eu falo, né? Você não está trabalhando, você precisa de trabalhar, você precisa de ser responsável, tal, dou uma chamada. Se eu também estou com o meu serviço em atraso, se eu também não estou me dedicando, estou procrastinando, eu vou falar, mas vai ficar aquela culpa, vai ficar aquela sensação, né, estranha. Então, eu preciso cumprir o meu dever. O meu dever como mulher, o meu dever como cidadã, o meu dever como mãe, como filha, como avó, como tia, como sobrinha, cada papel familiar. O meu dever de chefe, o meu dever de subalterna, né? O meu dever de espírita, o meu dever cristã, o meu dever de ser humano, né? O meu dever de consumidora, o meu dever de provedora. Então, os meus inúmeros papéis precisam de estar o mais bem feitos que eu consiga fazer. Nós vamos conseguir fazer tudo
100% perfeito? Não. Mas nós precisamos buscar fazer o melhor que nós conseguirmos. Com essa consciência tranquila, aí eu posso conseguir tranquilizar o outro. Olha, fulano, eu sei que é difícil, mas não desiste não. Tenta. Não deu certo agora, vamos tentar outra vez. Né? É diferente. E traz paz para o ambiente. E leva o outro a ter a vontade de melhorar, de acertar, de fazer melhor. Né? Depois André Luiz fala: usar boas palavras e bons modos. Qualquer viajante da estrada sabe afastar-se do pé de laranja azeda. Às vezes eu fico falando para o tempo, para o vento ou para o telefone desligado, se eu não tiver boas palavras e bons modos. Educação, respeito, consideração, amor fraterno. Se nós estamos falando com um idoso, bem idoso, talvez até com uma demência, ele precisa de ser respeitado, ele criou todo um histórico maravilhoso. Se nós estamos falando com uma criancinha de 4 anos que não compreende o mundo, nós precisamos de ter bons modos com essa criança. Nós precisamos de aprender e de ensinar tudo o que seja assim, o que é referente à boa educação, ao respeito pelo outro. E também eu preciso me respeitar, né? Então eu preciso saber dos meus limites, eu preciso saber exatamente o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu consigo, o que eu não consigo, para que eu possa respeitar o meu limite, respeitar a velocidade com que eu faço as coisas, respeitar as minhas limitações e respeitar também os meus poderes, porque todos nós somos ótimos para fazer algo e somos péssimos para fazer outra coisa. E nós vamos aprendendo e vamos aprimorando aquilo que nós fomos péssimos, não é mesmo, amigos? Terceira dica: desconhecer ofensas. Ei, mas é difícil, hein? Desconhecer ofensas. A vida não constrange criatura alguma a passar recibo numa serpente para atormentar-se com elas. O que é passar recibo? Passar recibo é quando eu aceito, né? Eu aceito, eu pego para mim, eu acredito. Então, se eu vou comprar um arroz e tem um recibo daquele arroz, ele me pertence. Então, tem um ditado que fala que a gente não pode passar recibo de qualquer coisa, entendeu? Não pode. Por quê? Porque aquilo que a gente passa recibo, nós guardamos com a gente. Aí, quando eu me sinto ofendido e acho que é vantagem, nossa, mas eu não levo desaforo para casa, o ignorante. Porque nós não precisamos levar desaforo para casa e nem ofensas. Porque nós precisamos aprender a não nos sentirmos ofendidos. Ah, Deus perdoa. Perdoa. Ele não está ofendido com a gente. Ele sabe o nosso limite, ele nos conhece. Então, a gente só precisa de perdoar alguém quando a gente se ofendeu. Quando a gente desejou o mal. Aí a gente vai perdoar, porque a gente fez algo ou sentiu algo que não é legal. Se eu me mantenho em equilíbrio, eu não preciso perdoar, porque não tem nada para ser perdoado. Né? Eu não entrei nessa vibe negativa. Né? Então, é desconhecer ofensas. Eu tenho que olhar para o outro que me ofende como uma criança espiritual, como uma pessoa ignorante de muitas leis de Deus, talvez como uma pessoa frágil que não está sabendo lidar com a vida e está descontando em mim, porque sabe que eu não vou lá, né, com agressividade física nem verbal. Então, às vezes, as pessoas até nos escolhem, né, para jogar as ofensas, porque sabe que a gente não vai revidar com ofensa, né? Aí o problema passa a ser do outro e não nosso. Quando eu respondo, eu trago para mim. Eu vou ter que responder por ser uma pessoa que
responde ofensas. Né? Depois ele fala, auxiliar indistintamente. Se a fonte escolhesse os elementos a que prestar benefício, de certo que a Terra seria francamente um planeta inabitável. Por quê? É habitável um planeta que tem água, né? A fonte de água. Ah, eu vou nascer para aquele ali, mas esse aqui não, vou fechar a minha torneirinha. Não é assim. A fonte, ela produz a água maravilhosa para todos aqueles que chegarem no riacho. Pode ser algum bandido, pode ser uma mãe, pode ser um ladrão, pode ser um espírita, pode ser um ateu, pode ser qualquer pessoa que chegar na fonte vai beber das suas águas, porque ela não escolhe a quem. Ela indistintamente está ali para doar. A mesma coisa o sol. Ele não fala, não, hoje esse povo de Uberlândia está meio chato, eu não vou abrir raiozinho de sol em Uberlândia, não. Só em Araguari, o povo está mais bonzinho. Não. Indistintamente. Estejamos nós gratos ou não, o sol amanhece, nos ensinando a recomeçar. E mais bonito do que olhar o nascer do sol e o pôr do sol é entender o significado do recomeço e estarmos dispostos a recomeçar todos os dias e a descansar todas as noites. Descansar assim, não é no sentido de ficar parada, é descansar da rotina, da ansiedade, dos pensamentos, é aquele momento de descansar a mente, o corpo físico, né? É aquele momento que nós precisamos também dormir para nos desligarmos, recuperarmos as nossas energias e no outro dia recomeçarmos bem. Né? Depois, André Luiz fala, não censurar. A crítica nos traz a obrigação de fazer melhor do que aqueles que nós reprovamos. Então, se eu reclamo de um arroz que ficou grudado, eu preciso saber fazer arroz e fazer algum arroz melhor. Né? Se eu reclamo que o outro não me retorna a ligação, eu preciso de aprender a retornar minhas ligações. Né? A gente precisa de ser coerente com a nossa crítica, porque às vezes a gente se esconde atrás de um painel de qualidades e virtudes e esconde os nossos defeitinhos e fala e critica e exige do outro. Isso tira a paz de qualquer um, porque você se conecta com uma energia de crítica, uma energia mais pesada, e você sabe que você não é assim e ainda vem culpa para poder resolver, né? Eu estou criticando, mas se eles souberem do jeito que eu faço também, né? Abençoar sempre. Qualquer trato de solo agradece o adubo que se lhe dê. Abençoar. Então, se você está na rua, uma pessoa te tratou mal, abençoe. Peça. Deus te abençoe. Isso é muito forte. Quando você fala e você sente Deus te abençoe, você cortou ali várias vibrações, que você fez a ligação com o amor de Deus, por nós e por aquele que te ofendeu. Né? A prática dos filhos pedirem, benção, pai, Deus te abençoe, meu filho, vai dormir, dorme com Deus. Era muito bom todos os dias, né? Hoje a gente não tem mais, depois ficou meio, né? A gente chegava na casa dos avós, benção, avó, benção, avô, benção, tio. Em Minas a gente fala benção, tá? Não é a benção, vovô, a benção, vovó, a gente fala benção. No mineirês. E aí era uma oportunidade maravilhosa, né? Da gente receber de várias pessoas aquela bênção, Deus te abençoe, né? Então, é a gente conseguir, nem que seja mentalmente, se a gente tiver vergonha, mas abençoar a pessoa. Fui escolher um sapato na loja, 10, 20 sapatos, meu pé machucando, aí eu acho um sapato bom. A hora que essa vendedora está ali,
guardando os sapatos, às vezes já cansada, eu preciso de olhar para aquela vendedora e falar: Deus te abençoe. A hora que chegar um entregador com uma comida, alguma coisa, alguma encomenda, eu olho e eu não preciso falar. Eu penso: Deus te abençoe, Deus te proteja. Quando nós, todas as vezes que falarmos tchau para os nossos filhos, para as nossas pessoas queridas depois de um encontro, nós precisamos de mentalizar: Deus te abençoe. Porque isso vai gerando uma corrente de amor, de reciprocidade, né? E André Luiz continua: jamais vingar-se. Pessoa alguma consegue ajudar a um doente fazendo-se mais doente ainda. Então, a pessoa que vinga está com o coração muito machucado, né? Está muito doente. Então, como é que eu vou ajudar um doente se eu estou doente? Como é que eu estou gripada e vou ajudar alguém a se recuperar de uma cirurgia? Não posso, né? Então, por isso, nós precisamos de estar sãos para poder ajudar o que não está. E a vingança é conectar-se ao ódio, à alegria do outro sofrer, de ver o outro sofrer. Não leva a lugar nenhum, né? Amar os inimigos. A obra-prima da escultura nasce no sonho do artista que concebe, mas não dispensa o concurso do buril que lhe dá forma. Não deve ser fácil, né? Você estar ali esculpindo um mármore ou uma pedra-sapão, como fazia Aleijadinho. Então, sem o buril, assim, aquelas ferramentas, aquelas espátulas, né? Às vezes não teria forma se fosse apenas com a mão, com o dedo, né? Então, o detalhe do olhar representado naquele mármore, a musculatura, o buril ajuda, né, a fazer isso. Então, aquele mármore, aquela argila, ela precisa de agradecer esse buril que fez com que ela se transformasse numa obra de arte maravilhosa. E muitas vezes nós temos que agradecer as dificuldades, aqueles que nos propõem encontrarmos paciência dentro de nós para que a gente possa amadurecer e crescer espiritualmente. Porque muitas vezes as pessoas de difícil trato nos levam a enxergar na gente tantas coisas tolinhas, como a raiva, a infantilidade, as más respostas, né? A impulsividade, a alternação de humor repentina, agressividade. Então, são professores, são professores. E nós precisamos agradecer esses professores, porque às vezes nós precisamos aprender a ceder, aprender a ouvir, aprender a delegar e também aprender a receber. Às vezes, esses mestres da nossa vida vão nos ensinar a ter paciência, a ter humildade, a ouvir o que não é agradável, mas ter respeito com a diferença alheia, e assim vai. Não se lastimar por fracasso do caminho. Então, o sol se põe, o sol nasce novamente. Aqui está anoitecendo, mas do outro lado do hemisfério, lá no Japão, está amanhecendo um novo dia. Enquanto alguns se recolhem, outros vão iniciando a jornada. Não é fracasso, porque sempre haverá um novo dia para que a gente possa reparar os erros, para que a gente possa refazer o que é possível. E isso é maravilhoso, essa chance que Deus nos dá. E por último, saber cooperar a fim de receber a cooperação. Eu planto e colho. Se eu sou gentil, o outro vai me tratar com gentileza na maioria das vezes. Se não tratar, o problema do outro, ele vai aprender de alguma forma. Mas nós devemos seguir em frente, né? Então, saber cooperar para receber cooperação. E André Luiz cita o exemplo de Jesus, o governador do planeta, a pessoa mais
né, espiritualizada, mais, assim, pura, que já andou aqui, e ele chamou aqueles discípulos. Ele trabalhou com os discípulos. Os apóstolos de Jesus saíram pelo mundo espalhando a boa nova. Então, Jesus quis ensinar com isso a troca, né? A convivência boa, a amizade, a cooperação. Jesus nos ensinou com seus atos. Tudo isso aqui Jesus praticava naturalmente, nós não. Nós temos que treinar para praticar, né? Porque ainda estamos muito aquém dessa desse lugar da espiritualidade. Mas nós estamos caminhando, estamos aprendendo. E hoje somos melhores que ontem. Essa vida somos melhores do que a vida passada. E amanhã seremos melhores que hoje. Então, é seguirmos cooperando, seguirmos com alegria, seguirmos tendo a certeza absoluta que Deus está cuidando de nós. E lembrar que a felicidade, ela habita o nosso coração. E um coração feliz, ele abriga a paz na sua alma. E nós precisamos de ter uma mente que confia no Pai, né? Uma mente que possa trabalhar sempre na construção de um mundo interno melhor, e vários mundos internos melhores propiciam a construção de um mundo externo incrivelmente melhor. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, e eu convido a todos para que a gente possa fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e sentir essa paz reinante no nosso coração. Sentir esse momento de alegria por finalizarmos a semana, com inúmeras tarefas cumpridas, mas com a disposição de realizar aquelas que não conseguimos. Fechar uma semana lembrando dos nossos lares, dos nossos familiares com muito amor, entendendo que cada um é uma flor diferente de um mesmo jardim. Essa diversidade de flores torna o nosso mundo mais colorido, e uns se complementam com outros. Alguns abrem no inverno, outros florescem no verão. Alguns gostam de sol, outros de sombra. Alguns poucas raízes, outros muitas raízes. Flores multicoloridas. E assim a natureza vai nos mostrando que a nossa morada, escolhida por Deus, é maravilhosa aqui neste mundo. Pai querido, nós te agradecemos por este instante de luz, de paz, de harmonia. Observando a nossa respiração, agradecemos pelo nosso corpo, tão útil para o nosso aprendizado, a quem abençoamos. Eu te abençoo por todas as oportunidades de caminhar, de falar, ouvir, enxergar, abraçar, pela inteligência que me ajuda a aprender, as diferentes memórias, que gravam no meu espírito as lembranças dessa aula chamada vida. Obrigada, Pai querido, por toda a natureza, por este cenário tão diverso e maravilhoso. Obrigada pelos nossos familiares, amigos, e também por aquelas pessoas
que nasceram junto de nós para que nós aprendêssemos a amar e respeitar. Obrigada por aqueles que são professores da implantação da paz verdadeira nos nossos corações. Porque aprendendo a respeitar, a não caluniar, a ter paciência, a aceitar o outro diferente, nós estamos construindo a verdadeira paz no nosso coração. Que nós possamos seguir sempre construindo essa paz e agradecendo por cada momento vivido nesta vida que nos deu essa sensação de plenitude, de alegria, de paz. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por estar conosco sempre. Obrigada, Mãe Santíssima, pelo seu amparo, seu amor incondicional por nós. Obrigada pelo dia de hoje, pela semana que finalizamos, e nós pedimos que tenhamos uma noite abençoada, tranquila e de paz, que nós tenhamos um final de semana maravilhoso e uma semana maravilhosa, para que possamos estar sempre fortalecidos, para que o fardo não nos pareça tão pesado. Assim, agradecemos este momento, a espiritualidade amiga, e rogamos que todos presentes, encarnados e desencarnados, recebam as bênçãos de Deus. Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, amigos, boa noite, bom descanso, muito obrigada. Quando vocês gostarem do estudo, pode compartilhar com os amigos. Quem não se inscreveu, inscreva no nosso canal. E assim a gente vai juntinho, estudando, orando, aprendendo e construindo essa família, né, universal, muito mais unida, respeitosa. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para todos nós. Muito obrigada.